sobre toda circunstância que nos cerca, Deus. Afugenta de nós, Deus, todo tipo de religiosidade, todo tipo de aparência de sabedoria, mas que não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, Deus. Afugenta de nós, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus, nessa hora, agradecidos ao Senhor, cultuando ao Senhor, Deus, porque sabemos que só Tu és Deus, digno, recebedor dos nossos cultos, Deus. Recebe, Deus, o que nós temos de melhor, Deus, o nosso coração, a nossa vida, Deus, nunca perfeito, mas sempre entregue, Deus. Glória a Deus. Queria dar boas-vindas a todos. Deus nos abençoe. Boas-vindas a você que está aqui. Boas-vindas a você que está aí online. Ontem eu estava refletindo sobre Gênesis capítulo 1, onde Deus falava que a terra era vazia e sem forma, e que Ele disse: haja luz, e houve luz, e Ele viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Queria te perguntar se nessa noite existe alguma trevas na sua vida. Queria te perguntar se há algo que te causa medo, há algo que te causa, que te faz caótico, te faz perdido, se há algo que te faz inseguro. Essas coisas são trevas. Essas coisas também são trevas. São trevas em nossas vidas. E nós precisamos da verdadeira luz, a luz do Evangelho, para que as nossas vidas sejam iluminadas, o nosso entendimento seja iluminado, o caminho seja iluminado, a nossa vida seja iluminada. Em Isaías 9:2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Era uma mensagem profética sobre Jesus. Era uma mensagem profética daquele que é a luz dos homens. Em João diz que Jesus é a luz dos homens. Não é a luz de religião, não é a luz de sociedade, não é a luz de qualquer outra coisa, é a luz dos homens, é a minha luz, é a sua luz. E eu queria te trazer essa noite para refletir. Se há trevas em nós, o Senhor tem que proclamar: haja luz. Nós temos que entronar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e essa luz brilhará em nossas vidas.
e nos libertará de toda trevas, de todo caos, de toda prisão, de toda falta de entendimento, né? Que Deus nos abençoe. Queria nessa noite falar que nós vamos fazer uma pausa da série de Efésios. Nós vamos ter um convidado aqui a pregar, o Flávio, e nós vamos recebê-lo aqui com uma oração. Queria chamar o Flávio aqui. Senhor Jesus, nós oramos pelo Flávio, oramos para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor o dê sabedoria, para que a palavra do Senhor seja pregada através da vida dele. Oramos e te pedimos, usa ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Chico. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Obrigado pela presença de todos vocês que estão presentes aqui hoje. Obrigado, Gui, pelo louvor, privilégio de liderar a gente aqui no louvor. Muito obrigado. Obrigado você que está em casa aí. Sejam bem-vindos, né? Abra comigo aí em Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. O texto diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que te enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra os teus santos servos Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra poderosamente. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar. Deus Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, Deus. Nós te damos graça, Pai, porque a tua palavra chegou até nós com poder, nos trazendo a vida, nos trazendo o entendimento, nos enchendo com a tua graça, com a tua bondade, nos dando um propósito, nos dando uma segurança eterna. Deus Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos agora que o Senhor venha, abra o nosso entendimento, o entendimento da nossa mente, do nosso coração, para que possamos receber do Senhor apenas. Porque o Senhor quer edificar, o Senhor quer encorajar e também corrigir todos que estão aqui, Deus. Porque o Senhor é Pai, Deus amoroso, que ama os teus filhos. Te damos graça, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, é que eu Amém. Amém.
Talvez não tenhamos, como nos dias de hoje, falado tanto da soberania de Deus. Não sei você, mas eu tenho escutado isso o tempo todo. Em tempos como esses, em que as orações aparentemente parecem não ter poder, ou talvez parece Deus estar em silêncio para responder a nossas orações, não nos resta outra alternativa a não ser encorajar a nós mesmos, encorajar aqueles que estão ao nosso redor a confiar na soberania de Deus. Certamente Deus tem usado esses dias para nos levar a um lugar mais profundo da nossa fé. Confiar em Deus quando as coisas caminham de forma que planejamos não exige muito da gente. Mas confiar em Deus quando as coisas não estão saindo do jeito que planejamos é outra coisa. Desde sempre, Deus tem agido em todas as coisas, inclusive as adversidades, para chamar os perdidos ao arrependimento. É verdade. Mas acredito que nesse tempo de hoje, Deus está chamando a igreja, Deus está falando com a igreja de forma especial. Acredito que Ele tem usado esse momento para purificar, santificar, provar a genuinidade da fé do seu povo. A pandemia nos colocou num lugar de igualdade, não é verdade? Todos, pretos, brancos, ricos, pobres, intelectuais, ignorantes, crentes maduros e carnais, todos estamos na mesma situação. E qual é? Vulneráveis e dependentes da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, mais do que qualquer outra coisa, acredito que Deus está usando esse momento para nos ensinar a descansar na soberania dele. A descansar na soberania de Deus. O título do sermão de hoje é Descanse na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. O meu objetivo é te dar uma razão apenas. Eu quero te dar uma razão aqui hoje à noite, para a qual você, de fato, você possa descansar na soberania de Deus, diante da situação que estamos passando hoje e talvez a diversidade que você pessoalmente esteja passando. Mas o que é a soberania de Deus e o que é descansar na soberania de Deus? Nas palavras do pastor John Piper, dizer que Deus é soberano é dizer que Ele é poderoso e competente de tal forma que Ele é capaz de sobressair sobre qualquer outro poder e autoridade. Isso quer dizer que nada consegue com sucesso parar qualquer ação, evento ou propósito que Deus tem a intenção de realizar. Em referência ao Deus soberano, Isaías diz assim, Isaías 46:10, Ele faz tudo o que lhe agrada e seu propósito permanece em pé. 48:13, Ele convoca e todos ficam de pé. 55:11, Ele realiza o seu desejo e atinge o seu propósito por meio da sua palavra, que nunca volta para Ele vazia. E em 60:22, Ele, na hora certa, faz com que tudo o que Ele planejou aconteça e depressa. Logo, descansar na soberania de Deus é estar confiante em Deus e na sua palavra, percebe? A ponto de que mesmo que as circunstâncias fiquem difíceis e sofrimentos batam a sua porta, a sua fé, a confiança e a obediência em Deus continuam firmes. É encontrar em Jesus o contentamento e a paz que leva a sua alma a descansar na confiança de que Deus está agindo, como diz o apóstolo Paulo, em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. É estar seguro, crendo que embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
e que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que qualquer sofrimento. Em resumo, descansar na soberania de Deus é permanecer confiante em Deus diante de circunstâncias que não estejam ao nosso controle, estando certo de que Deus é poderoso e competente para se sobressair sobre qualquer situação e agir em todas as coisas para o seu bem. Então, pega novamente o texto comigo. Nós estamos lendo aqui o texto-chave aqui do sermão de hoje, é Atos 23, 31. Okay? Eu acredito que não exista talvez um exemplo mais perfeito do que significa descansar na soberania de Deus. O contexto aqui é o seguinte, gente. Deus havia derramado o Espírito sobre todos os discípulos e a igreja crescia fortemente através da ação poderosa de Deus e da pregação dos discípulos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo e encontram no meio do caminho um aleijado de nascença pedindo esmolas. Diante da situação, Pedro diz ao homem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Então, o que acontece? O homem milagrosamente começa a andar. Se põe de pé e começa a andar. Ao ver que o povo havia ficado maravilhado com aquilo, Pedro então se levanta no meio da multidão e começa a pregar, mostrando para ele que o que havia acontecido não havia acontecido por meio do seu poder pessoal como homem, mas através do poder de Deus. Enquanto eles falavam ao povo, chegaram os chefes dos sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, que perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, eles agarram Pedro e João e colocam eles na prisão. Ainda assim, só para você ter ideia, mediante a pregação dos apóstolos, aproximadamente 5.000 homens converteram. Convencidos então, os mestres da lei, os sacerdotes, que deveriam deixá-los sair, eles deixam eles partir debaixo de várias ameaças. Diante disso, então, os discípulos fazem a seguinte oração: ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, tu falastes pelo Espírito e por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra o seu ungido e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, consideram essas ameaças e capacita-nos para levar a mensagem poderosamente. Então, a primeira coisa que eu quero notar aqui nesse texto aqui, gente, é o seguinte: que mesmo diante do perigo, das ameaças que estavam diante deles ali, eles não se deixam intimidar. E o que eles fazem? Eles se juntam para orar. Eles se juntam para orar. Como eu havia dito anteriormente, até este ponto a igreja estava experimentando muita alegria, muita vitória, né? Eles prosperavam de todas as formas. Cresciam na comunhão, os apóstolos continuavam pregando, eles partiam o pão junto, e juntos com alegria e gratidão louvavam a Deus, e Deus ia acrescentando aqueles que criam. Mas de repente algo acontece. Eles experimentam pela primeira vez perseguição, prisão e ameaças. Só que ao invés de deixar que aquilo intimidasse eles, desanimasse, ou até mesmo que eles abandonassem a fé deles, eles descansam na soberania de Deus. Como? Eles oram. Veja bem, gente. Descansar na soberania de Deus não é ficar de braços cruzados enquanto o mundo ao seu redor desmorona. E não é também negar a realidade. Algumas pessoas acham que por negar a realidade elas vão mudar as circunstâncias da vida delas. Vou dar um exemplo. Quando elas estão doentes, elas dizem: não estou doente. Quando elas estão passando por questões financeiras, elas dizem: eu sou próspero. Embora isso pareça uma forma de não aceitar a condição, e eu entendo muito bem,
Não é negando a sua realidade que você vai mudar a sua situação, mas é apresentar a sua realidade diante de Deus e crer que o Deus soberano é maior do que a sua realidade. Qual era a realidade deles? Como havia sido predito no Salmo 2, os reis da terra se levantariam e os governantes se reuniam contra o seu Senhor e contra o seu ungido. Mas o soberano, que é maior do que todos os governantes, a ele eles oraram: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra. E por aí vai. E eles terminam assim: por que enfurecem os povos e conspiram em vão? Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus, esta é aqui a realidade diante de mim. Esta é a realidade pelo que eu estou vivendo. Ameaças, perseguição, perigo. Mas o Senhor é maior. Por que então enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Embora aquele havia sido momentos difíceis para eles, eles entenderam que aqueles ataques não iriam parar a mão do soberano Senhor. Eles então descansam na soberania de Deus e com ousadia entregam a sua causa ao Senhor. A outra coisa que eu acho interessante aqui nesse texto, gente, é que se você olhar no original no grego, você vai perceber que nesta oração especificamente, inclusive é a única vez que aparece em Atos e só aparece também uma vez nos Evangelhos, eles se referem a Deus como déspota. No grego, a palavra é déspota. No Novo Testamento, a palavra para Deus no grego é theos. Ela aparece mais de 1.300 vezes. Mas a palavra mais usada para se referir a Deus, theos, é a palavra kyrios, que significa Senhor. Senhor. E essa palavra aparece 700 vezes. Mas aqui eles usam a palavra déspota. E essa palavra apenas aparece 6 vezes em todo o Novo Testamento para se referir a Deus. Interessante, no entanto, gente, é que essas 3 palavras, déspota, theos e kyrios, são usadas nessa passagem. As 3 palavras. O texto diz assim, ó: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, theos, dizendo: ó soberano, déspota, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E depois no versículo 26 ele diz assim: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, Kyrios, e contra o seu ungido. Veja bem, gente, apesar de que déspota é uma palavra que tem uma conotação negativa, sugerindo um tipo de senhorio que é despótico, arbitrário, talvez seja por isso que os autores do Novo Testamento não usam muito essa palavra para se referir a Deus. Déspota tem também a ideia de expressar, ela expressa a ideia para se referir àquele que exerce poder irrestrito e domínio absoluto. Tudo indica então que essa palavra foi usada intencionalmente pelos discípulos quando eles se aproximam de Deus diante da situação que eles estavam para orar. Eles dizem: déspota, déspota. Em Lucas 2, 29, nós vemos o outro exemplo que é no Novo Testamento e o único exemplo do Evangelho. Um judeu chamado Simeão esperava a consolação de Israel e o Espírito estava sobre ele. A palavra diz que a ele fora revelado pelo Espírito que ele não morreria até que visse Cristo o Senhor. Ou seja, que ele visse o Messias, o prometido. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para o templo para circuncidá-lo, Simeão tomou nos braços o menino e louvou a Deus dizendo: déspota, ó soberano, como prometestes,
agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, glória para a glória de Israel, o teu povo. De novo, o que ele está querendo transmitir ao usar a palavra déspota é isso. Este é o Deus que tem poder irrestrito e tem domínio absoluto. O que ele falou, meus olhos agora viram. Emmanuel, Deus conosco, ele está aqui. Quando os discípulos então se referem a Deus como os déspota, eles estão reconhecendo o que havia acontecido com eles. Já falei, as prisões, ameaças, perseguição havia acontecido de acordo com o propósito e pré-conhecimento e permissão e controle absoluto de Deus. Então eles chegam diante de Deus com ousadia para fazer a oração. E é assim que nós devemos descansar na soberania de Deus. Chegando diante de Deus em oração e ousadias, sabendo quem Ele é, entendendo todo o poder que Ele tem para mudar a nossa causa ou para fazer aquilo que Ele quer fazer através da causa em nossas vidas. A terceira e última coisa que eu quero notar nesse texto é o seguinte: Deus é soberano, Ele é o déspota, não somente sobre os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, sobre toda a sua criação, mas também sobre toda a ação humana, incluindo o pecado humano. Olha que incrível. No versículo 27 começa assim, em continuação, ele diz assim: de fato, ou seja, como o Salmo 2 já havia profetizado que os reis da terra, os governantes se levantariam e reuniam contra o seu ungido, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, os governantes, reuniram-se com os gentios, os romanos e com o povo de Israel nessa cidade, incluindo os líderes religiosos, para conspirar com teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Como? Fazendo com que o teu poder e a tua vontade, com que o teu poder e a tua vontade, que você havia decidido de antemão, que acontecesse. O que Deus havia de antemão decidido que acontecesse. Que Cristo fosse entregue nas mãos de pecadores, fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia e se tornasse o Salvador. Incrível. Incrível. Embora o livro de Atos ele é conhecido como um livro dos Atos dos Apóstolos, eu diria para você o seguinte, que talvez o melhor título do livro de Atos deveria ser Atos de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Por quê? Porque Atos nos revela um Deus que, embora tenha sido soberano na escolha de Matias para substituir Judas, no cumprimento da promessa de derramar o Espírito Santo, na conversão de 3.000 e depois de 5.000 através da pregação de Pedro, na morte de Estevão, por meio de quem ele leva, por meio de quem, através dos discípulos, ele leva o Evangelho a Samaria, a Judéia e até os confins do tempo, na conversão de Paulo, na implantação de igrejas e na escrita das cartas do Novo Testamento. Quando Paulo estava na prisão, Atos, acima de tudo, é a respeito das coisas que aconteceram. Veja bem, tem o potencial para acontecer hoje, ok? Não só das coisas que aconteceram, tem o potencial também de acontecer hoje e amanhã, porque Deus soberanamente cumpriu o mais importante e o mais difícil. Que foi o mais importante e o mais difícil que Deus comprometeu. Ele sacrificou o seu filho. Ele entregou o seu filho como oferta pelo pecado,
para nos salvar, para nos resgatar através de mãos pecadoras. A morte de Jesus não foi meramente um acidente de percurso. Amém. Deus planejou. Apesar de Deus odiar o pecado, Ele realizou o seu plano misteriosamente, poderosamente, soberanamente, através do pecado daqueles homens ímpios. É mediante esse entendimento, gente, que eles continuam a oração, então, dizendo, versículo 29, mediante o entendimento da soberania de Deus para fazer acontecer o que Ele havia prometido, Emmanuel, Deus conosco, Deus Salvador está aqui. Eles oram então com ousadia. Agora, Senhor, Kyrios, Senhor, dono, mestre, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão, usa o seu poder para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois que eles oraram, então, o lugar se tremeu, onde que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra corajosamente. Gente, ou seja, já que Deus fez o mais difícil, sacrificou o próprio filho. Super difícil. Quem é pai aqui sabe disso, né? E o mais complexo, através de pecadores, o que estão dizendo? Deus agora faz o mais fácil. Nos capacita, nos prega para pregar o Evangelho com ousadia e realizar sinais e maravilhas. Paulo usa essa mesma lógica, gente, para encorajar a igreja em Roma. Ele diz assim, ó, se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus já fez o mais difícil, como Ele não fará o mais fácil? No começo dessa pregação, eu disse que o meu objetivo principal era te dar uma razão apenas pela qual você pode e deve descansar na soberania de Deus. No meio de momentos difíceis, especialmente no momento em que nós estamos vivendo hoje. E a razão é esta, gente. Se Deus soberanamente entregou seu Filho, agiu através de mãos pecadoras para que o seu plano de redenção pudesse acontecer, o que Ele não fará para completar os propósitos que Ele tem na sua vida? O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você pode descansar na soberania de Deus. Ele já fez o mais difícil. Não há nada, nem mesmo um fio de cabelo seu, que caia sem o consentimento do Pai Celestial. Ele está no controle. E este controle é absoluto. Ele sabe o que está fazendo e sabe o que é melhor para você. Ele está usando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Descanse na soberania de Deus. Como então eu devo descansar na soberania de Deus? Óbvio, primeira coisa é o que eu já falei aqui. Reconheça. Reconheça que Deus é Deus, Ele está no trono e que Ele reina. Que não é você que vai mudar o que Ele deve fazer. Mas é Ele que vai mudar o que Ele quer fazer em você e através de você. Ou seja, Ele que vai mudar a sua vontade para completar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então reconheça. Reconheça. É bíblico. Deus é soberano. Ele está no controle. Ele está agindo. Mesmo quando a gente não consegue ver. Mesmo quando as coisas parecem loucas. Segunda coisa. Ore. Não cruze os braços. Não, Deus é soberano. Não seja fatalista, então não vou fazer nada, está tudo no controle de Deus. Não! Ore!
coloque a sua causa diante de Deus e, pela fé, entregue a Ele. Jesus é o melhor exemplo de descansar na soberania de Deus. Num caminho na cruz, no jardim do Getsemane, Jesus, como homem que ele era, 100% Deus, 100% homem, revela a sua humanidade mais do que nunca na Bíblia. Mesmo sabendo que ele deveria percorrer aquele caminho e chegar até a cruz do Calvário, na humanidade dele, ele clama 3 vezes ao Senhor: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E nas 3 vezes ele repete a mesma coisa: mas contudo, faça a sua vontade. Peça a Deus, seja ousado para pedir a Deus, no meio da adversidade, qualquer coisa que você tiver, mas descanse, entregando e dizendo: contudo, faça a tua vontade. 3, confie nele, mesmo quando as coisas parecem estar entrando em colapso. O que quer dizer, gente? Confiar. Confiar também não é ficar parado, é continuar o caminho que Deus te chamou para percorrer. Continue nesse caminho. Ele já fez o mais difícil. Lembre, ele sacrificou o teu filho amado através de mãos de pecadores. Continue. Confiar requer ação. Continue caminhando. Continue dentro do propósito que Deus chamou. 4, pergunte a Deus, enquanto você espera para a sua causa ser resolvida, o que Ele quer fazer na sua vida através daquilo. Não fique só fixado onde você quer chegar. Preste atenção no presente. O que Deus quer falar comigo agora? O que Deus quer me ensinar agora? O que Deus quer tratar comigo agora? Quais áreas que Deus quer me santificar agora? Ele é soberano, Ele está no controle. Ele não está atrasado. Ele sabe a hora que as coisas vão acontecer certamente para você. Então pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer através disso? O que o Senhor quer fazer nesse momento de pandemia, nesse momento que eu estou experimentando uma dificuldade na minha vida, uma dificuldade pessoal? E por último, gente, continue louvando a Deus e dando graças, mesmo quando a sua causa ainda não for resolvida. Essa talvez é uma das coisas mais difíceis que tem para se fazer, mas não é impossível. Enquanto você está esperando, né, que as circunstâncias mudem, né, para que sua vida possa prosseguir, lembre o que Deus já fez em Cristo na cruz, mas também tudo que Deus já fez até agora, desde o dia que você nasceu de novo até o dia que você se encontra. E quem sabe, até antes de você ter nascido de novo, quantos de nós aqui não pode dar exemplo de como Deus misericordiosamente nos salvou de um acidente, de alguma coisa ruim, quando ainda nos éramos ímpios? Não é verdade? Então nós podemos parar e louvar a Deus por essas coisas. Deus é digno. É o Deus Todo-Poderoso e soberano. Diante da soberania de Deus, gente, dos seus caminhos insondáveis, o apóstolo Paulo, ele termina a sua argumentação sistemática teológica de Romanos com um hino de louvor. Eu acredito que, de alguma forma, apesar de que Paulo felizmente conseguiu e sistematicamente elaborar uma teologia para que nós entendêssemos, para que fôssemos edificar hoje, ele, talvez assim, né? Imagina ele com a cabeça um pouco assim: uau, o que é isso? Ele termina com um hino de louvor. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Gente, que esse também seja o nosso hino de louvor. Mesmo quando a gente estiver passando por momentos difíceis, nós possamos clamar com entendimento: Senhor, os seus caminhos são inescrutáveis, os seus planos são mais elevados que os meus planos. O Senhor é soberano sobre a terra, tudo que nela há. O Senhor se mostrou glorioso e soberano sobre a morte do seu próprio Filho. Senhor, eu posso descansar na tua soberania, porque o Senhor é Deus, o Senhor reina, Kyrios, déspota. Tudo está debaixo da tua mão, tudo está debaixo do teu controle. Não há nada, Deus, não há nada, nem um fio de cabelo que cai na minha cabeça sem o teu consentimento. Senhor, eu reconheço e eu entrego. Entrego as minhas causas, entrego a minha vida, entrego a vida daqueles que estão ao meu redor, daqueles que precisam de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor já fez mais difícil. Nós sabemos, Deus, por isso nós podemos descansar na tua soberania. Louvado seja o teu nome. Digno, meu Senhor. Digno de louvor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nunca volta vazia, que cumpre o propósito pelo qual o Senhor enviou. Em teu nome que damos graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Deus é tremendo, né? Deus é soberano. E eu me lembrei aqui de um versículo, né, de Mateus 6, que fala: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aqui mesmo ele continua, e no final desse capítulo ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem um compromisso conosco, Deus tem um compromisso com Ele mesmo, né? E como nós somos seus servos, seus filhos, Deus tem um compromisso conosco. É maravilhoso estar debaixo dessa soberania de Deus. É um descanso enorme. E esse capítulo de Mateus fala sobre esse descanso. Queria te desafiar a descansar em Deus, a descansar na soberania de Deus, porque Deus é um Deus forte, grande e que faz a sua vontade acontecer. Queria lembrar vocês que estão em casa que nós estamos com o culto aberto. Nosso culto está aberto àqueles que quiserem frequentar aqui conosco. Nós estamos tomando algumas medidas de segurança para que você se sinta seguro. Nós temos aqui no culto, normalmente aqui uma convecção, nós temos uma porta aberta, a gente tem usado máscaras, tem colocado álcool em gel. Então, se você se sente seguro, quer participar conosco, você é bem convidado, por favor. Nós estamos começando o culto às 6h30 com o louvor e às 7 horas a pregação, que vai online. Queria te convidar também a participar das 3 células que nós estamos tendo, né? Você pode mandar aí no chat a sua pergunta sobre as células. Nós gostaríamos que você participasse conosco. Está sendo online as células, quer dizer, você de qualquer lugar pode entrar num certo horário e participar conosco da célula. E gostaria então de falar que também nós estamos tendo um ministério infantil aqui. Se você tem crianças e quer vir ao culto, nós estamos tendo um ministério infantil. Um grande abraço, Deus te abençoe e até domingo que vem. Um grande abraço, Deus abençoe.